Pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos continuar aqui nossa aula de Química Geral. Boa noite, professor. Boa noite. Estamos falando sobre nomenclatura de compostos, funções inorgânicas. Deixa eu pôr o slide aqui para vocês. Beleza. Tá vendo aí? Todo mundo? Sim? Alguém me responda, por favor. Estão vendo o slide? Compartilhou direitinho? Bom. Então, falamos nas aulas anteriores sobre as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E eu disse que eu teria, né, uma oportunidade com vocês aqui, uma aula somente para falar de nomenclatura inox, que é um pouco mais específico, mais complexo, né? Já falei alguma coisa com vocês, mas aqui um resuminho rápido, recapitulando as aulas passadas, ó. Ácidos formam um hidrônio em água, liberam H+, formam H3 ou mais. Né? Bases liberam hidroxila em água, que é o OH-. Sais são formados pela reação entre um ácido e uma base. E os óxidos têm dois elementos, são binários, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Lembra? Falamos um pouquinho da nomenclatura, mas vamos a um resumo, conjunto aqui das normas, tá? Somente de nomenclatura. Bom, nomenclatura dos ácidos. Para efeitos de nomenclatura, os ácidos são divididos em hidrácidos e oxiácidos. Vocês lembram disso? Os hidrácidos não apresentam oxigênio na sua fórmula. Então, na composição dos hidrácidos não tem oxigênio. Então, por exemplo, HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. A nomenclatura é dada de uma maneira mais simples. Ácido, todo ácido começa com, né, o nome, ácido, a função. Desculpa. Nome do elemento e a terminação hídrico. Então, HF, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, iodídrico. H2S, sulfídrico. HCN, cianídrico. Já os oxiácidos, a gente tem uma nomenclatura um pouco diferenciada. Por quê? Porque o mesmo elemento forma 4 ácidos, por exemplo, quando eu estou me referindo aos elementos da família 7A, os halogênios. Cloro, bromo, iodo, né? Tirando o flúor ali, né? Como nós vimos, nós vamos ter ali. Quando eu tenho 2 ácidos formados, o maior deles fica com a nomenclatura ico e o menor com a nomenclatura oso. O maior e o menor o quê? NOx. Eu vou olhar como? Pelo número de oxigênios. Então, ó. Enxofre é H2CO4, H2SO4, H2SO3. O SO4 é ico, o SO3 é oso. Então, H2SO4 sulfúrico, H2SO3 sulfuroso. Carbônico, H2SO3, H2CO3, H2CO2. O CO2 é oso, ácido carbonoso, H2CO3, ico, ácido carbônico. Entenderam? Vocês já tinham entendido isso lá? Nítrico, HNO3. Nitroso, HNO2. Fosfórico, H3PO4. Fosforoso, H3PO3. Entenderam isso? Assim, quando eu tenho 2, quando eu tenho mais de 2, como os elementos da família 7A, que eu tenho 4, eu vou aumentando, diminuindo o número de oxigênios aqui, eu vou ter ácido per-ico, ico, oso e hipooso. O menor, NOx, que eu tenho o menor número de oxigênios, hipooso. O maior, que eu tenho maior número de oxigênios per-ico. Os intermediários eu vou ter ico e oso de acordo com o número.
Então, vamos lá. HCl, vamos começar de baixo para cima. HClO, ácido hiposo. HClO2, ácido hipocloroso e cloroso. HClO3, clórico. HClO4, perclórico. Entenderam? Assim que nós vamos dar aí a nomenclatura. Ok? Aqui o exemplo da família 7A, HClO, hipocloroso, HClO2, cloroso, HClO3, clórico, HClO4, perclórico. Com bromo, HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO4. Hipobromoso, bromoso, brômico e perbrômico. Iodo, HiO, HiO2, HiO3 e HiO4. Hipo, iodoso, iódico e periódico. Não tem flúor, né? Lembram aí que nós temos aquela questão da eletronegatividade, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, não forma esses ácidos, não forma óxidos. Família 6A, eu vou ter o sulfuroso e o sulfúrico. O maior, H2SO4, sulfúrico. O menor, H2SO3, sulfuroso. Carbônico, H2CO3. Nitrogênio, HNO3, nítrico. HNO2, nitroso. O fósforo forma 3, ó, é uma exceção, né? Como sempre, nós temos as exceções. Fósforo forma 3, não forma nem 2 nem 4, forma 3. Aí vai ser H3PO4, H3PO3, H3PO2. Fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. Alguma dúvida até aqui? Não? Quero mostrar para vocês o cálculo do NOx que eu estou falando com vocês. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês entenderem, ó. Vou abrir mais um slide. Então, vou fazer esse exemplo. Vou pegar o cloro, para vocês entenderem. Ué, minha caixa de texto que não abre. Agora vai. HClO, HClO2, depois eu organizo isso aí. HClO3, HClO. Esse aqui tem que ficar subscrito, né? Pode deixar assim, não. Tem um lugar aqui que eu mudo. Fonte subscrito, certo. Beleza, isso. Sim, sim. Opa, tem isso. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Em termos de nomenclatura, todos vocês já sabem. Ácido no nome de todo mundo. É isso mesmo? Todo mundo chama ácido. Né? Esse, que é o menor, é hipocloroso. Esse, que é o depois do hipocloroso, é o cloroso. Esse é o clórico. E esse é o perclórico. Então, vamos calcular o NOx? O que eu estou me referindo quando eu falo de NOx? Tudo, pessoal. Olha só. O oxigênio é da família 6A. O hidrogênio está lá na 1A, né? Apesar dele não ser da 1A, ele está 1. O oxigênio é sempre mais 1.
O hidrogênio, desculpa, o hidrogênio é sempre mais 1. O oxigênio é sempre menos 2. Aqui nesses oxiácidos. Quanto vai ser então do cloro? Alguém sabe me dizer como é que funciona isso? Sabe? Quem abre o microfone aí, lembra como é que calcula NOx? O somatório total tem que dar 0. Então, mais 1 menos 2 vai dar menos 1. Está faltando, então, o do cloro. Sempre o do meio fica para o final, que vai ser também mais 1. Então, o NOx do cloro no ácido hipocloroso é mais 1, ó. Tá vendo? Estão vendo, né? Então, vamos fazer o próximo. No ácido cloroso, o hidrogênio continua sendo mais 1. Quanto que vai ser o do oxigênio aqui? Alguém fala para mim. Ninguém quer arriscar, não? Vai mudar? Hidrogênio mais 1. O oxigênio vai deixar de ser menos 2? O que vocês acham? Ou ele vai manter como menos 2? Continua sendo menos 2. Só que como eu tenho 2 oxigênios, ele passa para mais 4. Desculpa, menos 4. Aqui, mesma coisa, ó. Vou fazer de todos aqui de uma vez, para vocês já começarem a entender como é que é. Mais 1 também. E aí, como eu tenho 3 oxigênios e cada um é menos 2, ele vai ser menos 6. Aqui, mesma coisa. Mais 1. Como eu tenho 4 oxigênios, ele vira menos 8. O que vai mudar, então, na verdade, é o NOx do cloro. Mais 1, menos 4. Esse aqui vai ter que ser mais 3. Mais 1, mais 3, 4. Menos 4, 0. E esse aqui? Mais 5, que é mais 1, mais 5, mais 6, né? Menos 6, 0. Fechei aqui também. E aqui, por final, mais 1 para menos 8, falta mais 7. Então, quando eu falo o ácido onde o elemento central tem o menor NOx dos 4, ele é hipocloroso. Por que ele é hipooso? Porque ele é mais 1. Depois vem mais 3, depois mais 5, depois mais 7. Aumenta aqui, nesse caso, de 2 em 2, porque cada oxigênio que eu ponho aqui, ele dá uma carga de menos 2. E aí eu tenho que aumentar mais 2 lá. Entenderam como que calcula esse NOx? Hidrogênio, sempre mais 1 dos oxiácidos. Oxigênio, sempre menos 2 nos oxiácidos. Na hora que eu faço a continha, multiplicando pelo número de oxigênios, multiplicando pelo número de hidrogênios, o elemento central tem que ter um NOx que vai equilibrar a carga positiva com carga negativa. No final tem que dar 0. Todo mundo entendeu? Importante isso aqui. Entenderam? Sim, né? Beleza. Então, beleza. Se não falar é porque é assim. Vamos adiante. Escreva a fórmula dos seguintes ácidos. Qual a forma do ácido clorídrico? Hídrico é hidrácido ou oxiácido? Hídrico é hidrácido. Então, vai ser HCl, não tem oxigênio. Sulfídrico, hídrico é oxiácido, é hidrácido. Né? Falei errado para vocês ali? Hidrácido. Hídrico é hidrácido. Quer dizer que eu não tenho oxigênio na molécula. Sulfídrico também é hidrácido, não tem oxigênio. Sulfídrico vem sulfo, vem de enxofre, né? Se vem de enxofre e eu não tenho oxigênios, é um hidrácido, porque é hídrico, vai ser H2S. Sulfúrico. Sulfúrico a gente viu lá, eu tenho sulfúrico e sulfuroso. H2SO4 e H2SO3. O maior é o íco. Então, eu estou falando de um oxiácido, que é o H2SO4, que é o maior. Se fosse o sulfuroso, era o H2SO3. Nítrico e nitroso é oxiácido, tem oxigênio. Eu tenho H2NO3, H2NO2. Como é íco, é o maior, HNO3. Fosfórico e fosforoso. Fosfórico é o maior, H3PO4.
carbônico, H2CO3. Ó, desculpa. Carbono é carbono. Então, novamente, clorídrico, hidrácido, HCl, sulfídrico, hidrácido, H2S, sulfúrico, oxiácido, o maior, H2SO4, nítrico, oxiácido, o maior, HNO3, porque o outro é HNO2, fosfórico, H3PO4, oxiácido, carbônico, H2CO3, oxiácido. Dúvida? Ou ficou claro esse exercício aqui? Tranquilo, pessoal? Beleza, então vamos lá. Principais ácidos e suas aplicações. Fluorídrico, utilizado aí como marcador de vidros, para escrever em vidros, né? Em vidros e em cristal, ó. Vocês já viram isso aqui num vidro. Clorídrico, chamado também de ácido muriático, utilizado aí para uso doméstico em limpezas de chão, de superfícies. E é o ácido estomacal. É o ácido que está presente no suco estomacal, né? Verdade? No suco gástrico do estômago. Contém o HCl aí no processo digestivo. Sulfídrico, o enxofre tem a característica, né, de ter um odor desagradável. Está presente aí, né, nos ovo podre e aquele cheiro desagradável do gambá. Né? Ele libera essas substâncias no ar aí para afastar, porque, né, o cheiro desagradável afasta predadores. Cianídrico é um ácido tóxico que vem venenoso, né? Que vem aí do cianeto, cianureto, né? Você deve ter ouvido falar. Tá na folha lá da mandioca brava, aquela que pode matar seres humanos e animais aí. Carbônico, que é o H2SO3, é um gás muito comum utilizado em gaseificação de cerveja, né, de refrigerantes, água gaseificada, ok? É o que dá o gás dos refrigerantes, da água, das bebidas aí. O ácido fosfórico é muito usado como fertilizante, mas tem também em bebidas fosfatadas, como Coca-Cola. Também utilizado como conservante. Beleza? Bases. As bases já têm uma nomenclatura mais simples, né, pessoal? Vocês vão se lembrar. É só colocar hidróxido de e o nome. Se eu tiver mais de um, eu coloco o NOx na frente. Por exemplo, da família 1A, 2A, 3A, é só mais um, mais dois e mais três. Então, hidróxido de sódio, família 1A, NaOH. Hidróxido de cálcio, família 2A, CaOH2. Hidróxido de alumínio, 3A, AlOH3. Sódio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Hidróxido de lítio, LiOH. Hidróxido de potássio, KOH. Hidróxido de bário, BaOH2. Por quê? Questão da família 1A, 2A. Alcalino terroso e alumínio. Prata só forma AgOH, hidróxido de prata. Ok? Zinco só forma com mais 2, ZnOH2. Tem essas regrinhas para a gente guardar. Ferro, por exemplo, já vai formar 2, com NOx 2 e NOx 3, como a gente viu lá nos ácidos. Aqui eu vou ter também os metais com NOx maior e menor. O maior eu posso chamar de Ico e o menor de oso, mesma coisa. Só que eu tenho essa possibilidade de transformar a nomenclatura em duas opções: hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. O 2 eu posso chamar de hidróxido ferroso e o 3 eu posso chamar de hidróxido férrico. Beleza? Simples assim. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, que não está madura. Qual substância a seguir teria sabor adstringente? Sabor adstringente são características das bases. Qual dessas opções, A, B, C, D, E, trata-se de uma base, de um hidróxido? Alguém me dê a resposta. Hidróxidos são aquelas que apresentam hidroxila. Qual seria?
Qual a resposta certa? Tá fácil, né? Qual seria, pessoal? Ninguém chuta, não? Letra? Letra A. Letra C. Por quê? Letra A tem hidroxila também, né? Confundiu a cabeça de vocês, né? O CH3... Pois é, o CH3COH, apesar de ter aquele OH no final, ele é um ácido orgânico, que é o ácido acético. Aqui, na verdade, eu tenho um ácido orgânico, por isso que confundiu a cabeça de vocês. O objetivo da USJT aqui, eu nem sei que universidade é essa, era justamente confundir com a presença dessa hidroxila que eu tenho num ácido orgânico, que seria... Porque os ácidos orgânicos são os ácidos carboxílicos, apresentam COH, esse finalzinho aqui, ó. Mas aí eu tenho o AlOH3, ó, que é o hidróxido de alumínio. Isso aqui é um ácido, que é o fosfórico. Isso aqui é um açúcar, né? Isso aqui é um sal. Então seria o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Beleza? Mais um. Dada a seguinte nomenclatura: hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre 1, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido plúmbico ou de chumbo 4, hidróxido plumboso ou de chumbo 2. Escreva as fórmulas. Eu vou dar um minutinho aí para vocês fazerem, para a gente discutir, tá? Pensem rapidinho aí, vamos fazer. Enquanto isso, deixa eu tomar água ali que eu tô com a garganta coçando. Só um momentinho, eu volto agora. Conseguiram? O que vocês acham? Deu certinho aí? Sim ou não? Vamos lá. Hidróxido ferroso ou de ferro 2? Bom, hidróxido tem que ter hidroxila, tem que ter OH. Se é de ferro 2, vai ser FeOH2. Ferroso ou ferro 2. Cuproso ou cobre 1. Então vai ser Cu ou H. Hidróxido de magnésio. O magnésio está lá na família 2A. Então o NOx dele é mais 2, eu tenho duas hidroxilas. MgOH2. Potássio está na família 1A. NOx mais 1, hidroxila menos 1, uma hidroxila, KOH. Plúmbico ou chumbo 4, plumboso ou chumbo 2. Ele já fala. PbOH4, PbOH2. Alguma dúvida? Ou está bem tranquilo isso aqui? Ficou bem explicado? Tem muita dificuldade nas bases, não. É bem tranquilo, né? Os ácidos são um pouco mais difíceis. Quais são as principais bases e suas aplicações? Hidróxido de sódio
NaOH, hidróxido de cálcio, CaOH2, hidróxido de magnésio, MgOH2. Bom, hidróxido de sódio é a soda cáustica, todo mundo conhece, tem muitas utilizações. Fazer sabão, né? Sabonetes, está presente aí na estrutura do que a gente chama, né, de soda cáustica, né, que é um produto extremamente concentrado e extremamente tóxico também. Pode causar danos aos tecidos vivos pela basicidade alta, pela alta alcalinidade. E muito usado no laboratório, né? Vocês devem ter visto aí ontem quem participou da aula prática, quem irá participar ainda, a gente faz muita titulação. Ontem nós fizemos uma titulação com hidróxido de sódio na aula. Vocês devem se lembrar. O hidróxido de cálcio, pode perguntar. Ele é muito, o NaOH é muito utilizado também para evitar do leite azedar nos caminhões. Né? Justo. Aí eles falam, estão colocando soda no leite, que absurdo. Já viram isso? Mas assim, óbvio que você coloca uma substância química no leite, não é uma coisa assim que é para nós, principalmente para a sociedade aí que é mais naturalista, muito aceitável. Mas a gente coloca muita coisa, não é só hidróxido de sódio, não. A gente coloca muita coisa de conservante. A concentração é pequena. Coloca a quantidade que coloca pela quantidade de leite presente é muito pequena. A gente tem outros hidróxidos, por exemplo, o hidróxido de magnésio. A gente usa como suspensão aí o leite de magnésio, utilizado como medicamento em concentrações em doses maiores como laxante, em doses menores para gastrite, né, como antiácido. O hidróxido de cálcio, por exemplo, o de cálcio é que a gente chama de cal, né? Vocês devem conhecer aí. Então, tem as aplicações cotidianas, né, práticas. E o hidróxido de alumínio também é utilizado como medicamento, como antiácido. Vocês devem conhecer também, tanto o hidróxido de alumínio quanto o hidróxido de magnésio, né? São comuns aí. Então vamos aos sais. Bom, o sal tem uma nomenclatura um pouco mais complexa, porque a gente substitui a nomenclatura do ácido. Utilizamos a nomenclatura do ácido com a nomenclatura da base para formar a nomenclatura do sal. Do mesmo jeito que o ácido e a base formam o sal, a nomenclatura do ácido e da base forma a nomenclatura do sal. Por exemplo, se o ácido termina com hídrico, eu vou ter um sal terminado em eto. Se o ácido termina com ico, eu vou ter ato, oso, ito. Então, hídrico vira eto, ico vira ato, oso vira ito. Sulfúrico vira sulfato. Sulfuroso vira sulfito. Sulfídrico vira sulfeto. Entenderam? Então vamos lá. HCl é ácido clorídrico. Todo sal que terminar com Cl, que vem do ácido clorídrico, é cloreto de alguma coisa, que é o elemento que vem da base. Se a base foi o hidróxido de sódio, é cloreto de sódio. Se a base é o hidróxido de magnésio, é cloreto de magnésio, MgCl2, entenderam? Sulfúrico vira sulfato. Então, o SO4-2, retirando o H, né? Vai ser sulfato de cálcio, aqui no caso. O oso vira ito. Então, por exemplo, HNO2, que é o ácido nitroso, libera o ânion nitrito, que vai formar o nitrito de alumínio. Entenderam? Hídrico vira eto, ico vira ato e oso vira ito. Hídrico, ico e oso no ácido, eto, ato e ito no sal. Beleza? Pode-se também formular e dar nomes aos sais de outra maneira. Para tanto, deve-se consultar tabelas de cátions e ânions. Nas tabelas a seguir, apresentamos alguns deles. Está aqui o COH3COH de novo. Ó. CH3COH, que é o acetato, porque vem do ácido acético. Brometo, cloreto, hipocloreto, perclorato, clorato, né?
bicarbonato, carbonato. Então, você vai ter que pegar o nome do ácido e pegar o finalzinho e ver que sal que ele vira, né? Vamos lá? Fazer assim mais fácil com exemplos, né? No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Quer saber qual é a fórmula do iodeto de potássio, né? Outra perda significativa de íons magnésio presente no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Ó. Durante esse processo, são também adicionados alvejantes como carbonato de cálcio. As fórmulas representativas das substâncias destacadas no texto são, respectivamente, iodeto. Então, vamos lembrar? Eto vem de quê? Hídrico vira eto. Ico vira ato. Oso vira ito. Lembram? Então, iodeto de potássio vai vir de qual ácido? Ácido iodídrico. Então, HI vira potássio, iodeto de potássio, KI. Cloreto vem também, eto, como aqui o iodeto, vem do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é HCl. Magnésio Mg, Mg é família 2A, Cl vai ter que ser 2, MgCl2. Sulfato, ato, vem do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, vai virar MgSO4. Carbonato vai vir do Na2CO3, que vem do H2CO3, que é o ácido carbônico. Qual a resposta certa? Letra D. Ki, MgCl2, MgSO4, Na2CO3. Aplicação de alguns sais. Bom, o cloreto de sódio é muito comum, utilizado na culinária, cozinha. Né? A gente salga, tempera com cloreto de sódio. E também a gente aproveita para adicionar neles iodo, alguns outros sais, principalmente o iodo, né? Para evitar aí, como a gente tem uma grande dificuldade de absorver iodo, de ter iodo na dieta, a gente acrescenta no sal, né? Para evitar aí problemas como hipotireoidismo, né? Sal de cozinha pode ser utilizado na fabricação do soro fisiológico doméstico e o NaCl na farmácia a gente utiliza, faz os soros fisiológicos injetáveis, orais mesmo, né? Hipoclorito de sódio é um alvejante, um branqueador, todo mundo conhece, a gente chama de cloro, água sanitária, né? Limpeza também de superfícies, desinfetante. Fluoreto de sódio, NaF, usado aí para anticárie, no creme dental. Bicarbonato de sódio tem um monte de aplicação, né? Doméstica mesmo, mas é muito comum como antiácido estomacal. Beleza? E os óxidos, para a gente encerrar aqui, dá tempo. Óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Torna a repetir, por isso não tem óxidos de flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Não dá para juntar oxigênio e flúor. Tanto que não tem oxiácido do flúor também, vocês perceberam, né? Não tem HFO, HFO2, como a gente viu do cloro, do bromo e do iodo. Ok? Nomenclatura dos óxidos. Os óxidos formados por ametais ligados ao oxigênio são óxidos moleculares. Então, vamos lá. Como é que eu dou o nome mesmo? Ó, CO, monóxido de carbono. CO2, dióxido de carbono, número de oxigênios. SO3, trióxido de enxofre. Cl2O7, epitóxido de dicloro. Então, eu vou olhar a quantidade do primeiro elemento e a quantidade do segundo. Quantidade de oxigênio vira óxido, monóxido, dióxido, trióxido. E o número de elementos que eu tenho, ó, carbono, carbono, enxofre, dicloro, que eu tenho 2 cloros. Eu posso trabalhar daquela mesma maneira, ó, óxido de cobre 1 com NOx,
óxido de ferro 3 com nóxido de ferro, ou eu poderia ter óxido de ferro 3, óxido de ferro 2, que seria óxido ferroso e óxido férrico. Serve a mesma regra de nomenclatura que a gente viu lá em base. Por exemplo, alguns para vocês, ó. Monóxido de carbono, CO. CO2, dióxido de carbono. H2O, a água é um óxido, né? É um óxido de hidrogênio, ou água, né? Como a gente chama. Cl2O7, epitóxido de dicloro. Na2O, óxido de sódio. Li2O, óxido de lítio. CaO, óxido de cálcio. BaO, óxido de bário. Ferro eu tenho ferro 2 e ferro 3, que vai ser óxido de ferro 2 ou ferroso, óxido de ferro 3 ou óxido férrico, FeO, Fa2O3. ZnO, óxido de zinco. Al2O3, óxido de alumínio. MnO2, dióxido de manganês. TiO2, dióxido de titânio. SnO2, dióxido de estânio. NO2, dióxido de nitrogênio. Nb2O5, óxido de nióbio 5. São exemplos para vocês. Peróxidos são exceções a uma regra dos óxidos, onde a gente considera sempre o NOx do oxigênio no óxido é -2. Nos peróxidos, o óxido do oxigênio vai ser -1. Então, o NOx do oxigênio nos óxidos é -2. O NOx do oxigênio nos peróxidos é -1. Aí eu vou ter a formação do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que não é H2O+, é H2O2. E Na2O2, peróxido de sódio. São só esses exemplos aqui, tá? Vocês não vão ver isso com muita frequência, não. Ainda tem o superóxido ainda, que nem é -1, é -0,5. Mas como eu disse, são exceções à regra, mas que existem, né? Nós temos superóxido de lítio, superóxido de césio, superóxido de bário, superóxido de magnésio, tá aí, ó. Li2O4, Se2O4, BaO4 e MgO4. Vocês vão ver muito óxido, somente H2O2 de peróxido de hidrogênio ou peróxido de sódio, que é Na2O2. E superóxido é uma coisa rara, vocês encontrarem no cotidiano profissional, como aluno. Então, torna a repetir, óxido é muito comum, peróxido só água oxigenada, e olhe lá o peróxido de sódio. Superóxido é uma coisa meio fora da realidade nossa aí, dificilmente vocês vão encontrar aí, se deparar com isso. Beleza? Dúvidas, perguntas da atividade, alguma coisa que não ficou clara, que vocês querem discutir? E aí? Tá claro? Ficou bem tranquilo? Nomenclatura, já tinha falado um pouquinho de nomenclatura em cada uma delas separadamente quando a gente discutiu funções inorgânicas. Discutimos ácido, depois base, depois sal, depois óxido. Mas, como eu prometi para vocês, ia dar uma aula só de NOx e de nomenclatura para concentrar essa informação e para frisar isso bem com vocês. Tá joia? Beleza, pessoal? Estamos entendidos por hoje? Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem fazer contato aí, tá? Grande abraço para vocês, boa aula aí, boas provas a partir da segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Boa noite, amigo. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal.